Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou Adriana Mesquita e vamos falar com o coordenador do PROCON do Norte de Minas Gerais, Felipe Caires, sobre a importância dos PROCONs regionais para ampliar a proteção e a defesa dos direitos do consumidor. Obrigada por estar conosco. É um grande prazer, Adriana. A cidade de São João do Paraíso celebrou a inauguração da unidade descentralizada do PROCON regional. Esta é a 20ª unidade polo do PROCON regional do Norte de Minas. O que são esses PROCONs e qual a função deles? O PROCON é um órgão de defesa do consumidor. Ele é estruturado em vários níveis no Brasil. Nós temos, por assim dizer, um PROCON federal, ele é exercido pela Senacom, junto ao Ministério da Justiça. Temos PROCONs estaduais, que são exercidos nos estados, às vezes por fundações, às vezes diretamente pelo governo daquele estado. E no caso de Minas Gerais e de outros estados da nossa nação, ele é exercido pelo próprio Ministério Público. E nós temos os PROCONs municipais ou regionais. Esses, eles pretendem atender a população consumidora naquelas suas demandas e interesses individuais. O que diferencia uma demanda coletiva de uma demanda individual na prática? Se nós temos um problema que atinge vários consumidores ao mesmo tempo, uma coletividade significativa de consumidores, aí a questão é coletiva. E aí o Ministério Público, por meio do PROCON estadual em Minas Gerais, pode e deve agir para proteger aquela coletividade de consumidores. É o caso, por exemplo, de uma publicidade enganosa, porque ela não atinge apenas quem reclamou daquela publicidade ao PROCON estadual. Ela atinge todas as pessoas que foram expostas àquela publicidade. É o caso, por exemplo, de um produto impróprio alimentício que esteja sendo comercializado, seja carne, seja leite, seja café. Tudo isso atinge uma coletividade de consumidores. Agora, quando a pessoa vai a uma loja e compra um computador, e o computador dá problema, e o comerciante não resolve aquele problema no prazo que a lei lhe confere, que são 30 dias, e ainda se recusa a devolver o dinheiro do consumidor, porque passado esse prazo, o consumidor tem o direito de ter o dinheiro de volta, ou o direito de ter um abatimento do preço, ou o direito de receber outro produto parecido com aquele que deu defeito, sempre a escolha do consumidor, escolhe uma dessas opções, e o comerciante não atende a nenhuma delas, aí é um caso individual. Então, a demanda deve ser levada ao PROCON municipal ou ao PROCON regional do município mais próximo da residência daquele consumidor ou do local em que a compra e venda foi efetuada. A presença dos PROCONs regionais, então, tem gerado resultados positivos para a população. Quais resultados a gente pode destacar aqui? Temos em Minas Gerais 853 municípios e nós não temos PROCONs em todos esses municípios. Então ainda há uma distância entre vários consumidores do Estado e o órgão administrativo que pode defendê-los nos seus interesses individuais, então PROCON. Para remediar esse problema, Ministério Público de Minas Gerais, Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, diversos consórcios de municípios no Estado e diversas prefeituras e câmaras de vereadores se uniram num projeto de regionalização de PROCONs. Em vez de criar um PROCON para cada município, cria-se um PROCON regional que atende a todos, com pontos de atendimento naqueles municípios menores e com equipes de no mínimo 3 pessoas naqueles municípios um pouco maiores, onde nós costumamos dizer que será exercido o polo daquela unidade do PROCON. Como nós sabíamos que as prefeituras não têm como sozinhas criarem um PROCON em cada município, fizemos essa conjugação de esforços. O Ministério Público entrou com a capacitação dos servidores que trabalhariam nesses PROCONs. O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, com recursos que no norte de Minas alcançaram a monta de R$3 milhões para entregar veículos novos, computadores, equipamentos de informática e mobiliário. E os municípios entraram com as dependências físicas e com a equipe de servidores. Então, nesses 3 níveis, unidade local, cidades menores, um ponto de atendimento para deixar o PROCON mais próximo da população. Unidade polo, nas cidades um pouquinho maiores, equipe de no mínimo 3 pessoas para atender os consumidores daquela cidade e também para atender os consumidores das cidades pequenas, onde só tem um ponto de atendimento em que não foi possível resolver pela conciliação, pela orientação, pela mediação, aquele conflito de consumo.
E hoje Minas Gerais já tem cerca de 300 municípios atendidos por PROCONs, né? Que é um marco muito significativo. É o segundo estado da federação com maior número de PROCONs. E o primeiro em termos de crescimento do número de PROCONs nos últimos anos aqui no Brasil. Como o cidadão pode ter acesso ao PROCON? Primeiro, o cidadão tem que fazer a distinção se a demanda dele é individual ou se é coletiva. Se for coletiva, ele pode recorrer ao PROCON estadual, que em Minas é exercido pelo Ministério Público. Então a pessoa vai ao site do Ministério Público, procura lá o link do PROCON e faz a reclamação, a queixa, né, a representação dela. Pode fazer isso online também pela ouvidoria do Ministério Público e pode fazer presencialmente em qualquer uma das promotorias de defesa do consumidor existentes aqui no estado de Minas Gerais. Em toda a comarca de Minas Gerais tem cerca de 300 comarcas, existe uma promotoria de defesa do consumidor. Pode levar a sua reclamação quando ela tem um cunho coletivo ou quando ela tem um caráter criminal. Agora, se a demanda for individual, a pessoa deve procurar o PROCON municipal, que existe no seu município. E quando não existir um PROCON municipal, procurar o PROCON regional, a unidade local de atendimento daquele PROCON regional. Em situações mais específicas, existem as agências regulatórias. Então, tem um problema lá com o plano de saúde, pode recorrer à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tem um problema com a operadora de telefonia, pode recorrer à Anatel. Nós temos vários órgãos que defendem o consumidor no Brasil. O principal é o PROCON, mas não é o único. Então, o conhecimento é a base para o consumidor acessar seus direitos. Além disso, como a educação para o consumo impacta áreas como o meio ambiente, saúde mental, prevenção da criminalidade e até alimentação saudável, Felipe? É uma pergunta bastante oportuna, Adriana, porque às vezes as pessoas acreditam que a defesa do consumidor se limita a defender o bolso do consumidor. É importante cuidar das finanças das pessoas e proteger o patrimônio das pessoas. Mas a educação para o consumo, ela vai muito além disso, porque ela chega, por exemplo, nas questões ambientais. Se nós não tivermos uma educação para o consumo sustentável das novas gerações de consumidores brasileiros, será muito difícil, embora haja esforços dos órgãos ambientais, nós conseguimos proteger a natureza, porque se continuarmos consumindo nesse padrão tresloucado, em que estamos nos acostumando a consumir, a gente vai produzir lixo demais, né? A gente vai usar mais água do que precisa, gastar mais energia do que tem necessidade. Então, a educação para o consumo também tem esse viés ambiental. E tem um viés também de proteção da saúde mental, sobretudo nessa época de redes sociais, de algoritmos, de plataformas digitais, eles estão sendo cada vez mais inundados com a filosofia do consumismo, aquela ideia de que nós valemos pelo que nós temos e não pelo que nós somos. E principalmente os jovens, quando passam a acreditar nisso, eles acham que para serem aceitos, eles têm que consumir produtos e serviços de que eles bem precisam, mas são iludidos, passam a acreditar que precisam daquilo, e quando não conseguem, entram em depressão. Alguns praticam até automutilação, outros casos mais extremos, tentativas de autoextermínio. Então nós temos uma verdadeira epidemia de transtornos mentais, em boa medida causada pela disseminação do consumismo, principalmente nas redes sociais, nas plataformas digitais. Nós temos de trabalhar com educação para o consumo, e o PROCON existe também para isso, não é um órgão só de fiscalização e de punição, é um órgão sobretudo de orientação e de educação de consumidores e fornecedores para protegermos a saúde mental dos nossos jovens. A questão também dos alimentos. Se nós não tivermos nas escolas conteúdos que ensinem os jovens a se alimentarem de uma maneira saudável, evitando os alimentos ultraprocessados, nós teremos epidemia de obesidade e de diversas outras doenças, né, crônicas que poderiam ser evitadas. A educação para o consumo, ela vai muito além, ela chega até na prevenção da criminalidade. A gente evita que muitos jovens caiam na armadilha da criminalidade que oferece a esses jovens, né, algum proveito financeiro, e aquele jovem acaba, às vezes, nem precisando daquilo, porque na casa dele, muitas vezes, ele até tem alimentação, vestuário e carinho, mas ele acha que ele precisa mais, porque ele está enfeitiçado pelo consumismo, aí ele acaba caindo no canto da sereia do criminoso e acaba praticando algum ato ilícito. Então, a gente educar o consumidor para o consumo consciente protege o bolso, protege a natureza, protege a saúde mental, garante uma alimentação saudável e até repercute na queda dos índices de criminalidade.
É isso, perfeita colocação do coordenador do PROCON no norte de Minas Gerais, Felipe Caires. Muito obrigada pela sua contribuição ao MPMG Entrevista. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Este foi o Rádio MP Entrevista com o coordenador do PROCON no norte de Minas Gerais, Felipe Caires, que falou sobre a importância dos PROCONs regionais para ampliar a proteção e a defesa dos direitos do consumidor. Até a próxima. Rádio MP, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.